Nos voltamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Senhor, abra o coração de cada irmão, abra o coração de cada irmã, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia para ouvir, para escutar aquilo que Paulo falava. Ela recebeu a Tua palavra, ela creu na Tua palavra, ela foi batizada, juntamente com toda a casa dela. Faça o mesmo, Senhor, em cada irmão presente, no coração de cada um dos irmãos aqui presentes e também daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Abençoa a nossa reunião. Ó Senhor, como precisamos de Ti, Senhor. Amém. Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade à palavra que nós temos visto nos últimos domingos. Nós estamos vendo o livro de Filipenses. E o livro de Filipenses, ele fala a respeito da experiência de Cristo. Nós vamos falar de uma maneira hoje bastante interessante, porque nós vamos abordar praticamente a vida de duas pessoas. Paulo, ele dá testemunho a respeito de duas pessoas, Timóteo e Epafrodito. O tema da mensagem é ser de igual alma pelo interesse do Senhor. Ser de igual alma pelo interesse do Senhor. Então, eu vou ler aqui alguns versículos dessa porção da palavra, a partir do versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual alma, a palavra sentimento aqui, no grego é alma. Porque a ninguém tenho de igual alma, que sinceramente cuide dos nossos interesses, dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então, essa porção, esses primeiros versículos falam a respeito de Timóteo. Paulo dá um testemunho a respeito de Timóteo, um homem de igual alma com ele. A partir do versículo 26, Paulo, então, ele vai falar a respeito de um outro servo de Deus, chamado Epafrodito. Epafrodito é o irmão de Filipos, era o irmão filipense. Versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria alma, vida que é alma, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Antes de nós comentarmos esses versículos, seria bom, vocês saberem um pouco do contexto, um pouco da situação da igreja em Filipos, a situação da época em que Paulo escreveu essa carta.
Então Paulo, ele foi informado a respeito da situação da igreja em Filipos. E havia dois grandes problemas ali. E estes problemas eram problemas sérios. E estes problemas ensejaram, levaram Paulo a escrever esta carta aos filipenses. O primeiro problema é que os irmãos da igreja em Filipos estavam sendo assediados pelos judaizantes. Judaizantes, como todos sabem, ou a maioria sabe, eram aquelas pessoas que se converteram a Cristo, mas elas ainda traziam elementos do judaísmo consigo. Eram judeus crentes, creram no Senhor Jesus, mas, ao mesmo tempo em que creram no Senhor, não lançaram fora aquela bagagem que tinha do judaísmo, ainda misturava o Evangelho, falando da graça de Cristo, mas também falando da lei de Moisés, também falando da circuncisão, também promovendo os rituais da religião judaica. Era uma mistura, irmãos. E esse tipo de palavra era uma palavra que causava dano à igreja. Paulo estava preocupado porque já fazia por volta de 4 anos que Paulo estava preso, irmãos. Ele foi preso primeiramente em Cesareia, ele foi preso em Jerusalém e foi levado para Cesareia. Ali passou 2 anos em Cesareia Marítima. Ali de Cesareia, ele apelou para César, porque ele era cidadão romano, e como ele percebeu que o julgamento que ele teria ali em Cesareia seria injusto, sob a pressão dos judeus, ele apelou para César. Então, esses primeiros 2 anos ele passou em Cesareia, e aí ele foi removido para Roma. Como ele era cidadão romano, ele pôde alugar uma casa e poder cumprir aquela prisão provisória, porque antes de uma decisão condenatória, ele pôde cumprir ali aquele período numa casa que ele mesmo alugara. Mas ele alugara aquela casa, mas ele era também ali guardado, pela guarda pretoriana de alguém, nada mais, nada menos do que César Nero, tá certo? Então, Paulo estava ali, aguardando alguma decisão, e já haviam se passado praticamente 3 a 4 anos. Paulo estava ali preso, sem poder sair, sem poder atender a situação da igreja em Filipos, e sabendo, por meio de Epafrodito, porque provavelmente foi Epafrodito que levou as informações da situação da igreja em Filipos para Paulo, porque era ele que fazia essa conexão entre a igreja em Filipos e a obra de Deus, representada por Paulo, ele que levava suprimentos. Então, ele provavelmente informou que os judaizantes estariam causando dano aos irmãos da igreja em Filipos. E isso preocupou muito a Paulo. E o que Paulo podia fazer? Ele estava preso, irmãos. Mas ele tinha alguém que era um com ele. Ele tinha uma pessoa, um cooperador, que era um na mesma alma, tinha a mesma alma, de igual alma com Paulo. E essa pessoa era Timóteo. Amém, irmãos? Então, esse é o primeiro problema que foi aventado ali na questão da igreja em Filipos. A segunda questão, irmãos, é um problema que muitas vezes nós vemos no nosso meio. Os irmãos da igreja em Filipos, eles não eram da mesma alma, eles não eram um na alma. Eles tinham diferentes opiniões. Problema, sabe do que, irmãos? De mente. Eles tinham as suas próprias opiniões e eles não abriam mão das suas opiniões. Então, Paulo tinha de mandar alguém para lá, então ele se propôs a mandar Timóteo. Tá certo, irmãos?
Então, vamos ver um pouquinho a respeito de como começou a igreja em Filipos. Tá bom, irmãos? Vamos dar uma olhadinha lá, para os irmãos perceberem como é importante essa obra de Deus, em especial quando a palavra chegou em Filipos, uma cidade da Macedônia de hoje, do que é hoje a Europa. Amém, irmãos? Então, irmãos, Paulo ele teve uma primeira viagem apostólica, e a equipe dessa primeira viagem apostólica era Paulo, Barnabé e João Marcos, que era um auxiliar, um assistente, alguém que estava ali pronto para atender qualquer necessidade de Paulo, que Paulo tivesse. Agora, na segunda viagem, então nós temos Paulo, Silas, e eles saíram para fazer essa segunda viagem apostólica. Depois de 4, 5 anos, após 4, 5 anos da primeira viagem, então Paulo começou a fazer uma segunda viagem. E nessa segunda viagem, Paulo ele queria revisitar as igrejas. Ele queria ver como os irmãos estavam. Ele queria cuidar da situação, da condição dos irmãos, ajudar as igrejas. Os irmãos estavam no seu coração. Então ele começou a sua viagem a partir de Antioquia da Síria. E ele passou primeiramente em Cilícia. Cilícia, irmãos, a cidade de Cilícia, a capital ali é Tarso, a cidade onde Paulo nasceu. Mas será que tinha igreja em Tarso? Então, de acordo com comentaristas, historiadores, no período de 10 anos em que Paulo ficou ali em Tarso, então ele pregou o evangelho, então a igreja foi levantada em Tarso. Amém? Porque ele, quando saiu de Damasco, ele foi para Jerusalém, ele começou a causar alguns problemas logo após a conversão dele. E os irmãos, então, para que houvesse paz nas igrejas, paz na igreja, encaminharam Paulo de volta para Tarso. E ali ele ficou, irmãos, cerca de 10 anos. Então, as pessoas dizem que nesse período provavelmente a igreja foi levantada ali. Então, Paulo passou primeiro em Tarso, e depois seguiu viagem na região frígio-gálata, na região da Galácia. E a última cidade que ele estava visitando ali, as últimas cidades eram Derbe, Listra e Icônio. Então, capítulo 16, versículo 1 de Atos fala: chegou também a Derbe e a Listra. Havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, era uma dupla até então, Paulo e Silas. Mas agora, ele vai ter um assistente também, um jovem, chamado Timóteo. Timóteo, irmãos, ele tinha cerca de 20 anos de idade. Na primeira vez que Paulo esteve em Listra, Timóteo era um adolescente, cerca de 15, 16 anos. Filho único de Eunice, neto de Lloyd. Provavelmente, Eunice era uma viúva, ou talvez o marido dela tivesse ido embora. Ela só tinha Timóteo. Paulo quis levar Timóteo com ele. Irmãs que são mães, isso certamente deve ter partido o coração de Eunice. Mas, irmãos, não era simplesmente Paulo que estava chamando aquele jovem de 19 anos. Era o próprio Deus. Era o próprio Deus que estava chamando aquele jovem, que veio então a se tornar alguém de igual alma com Paulo. Alguém que não era meramente um assistente, mas que pôde aprender com Paulo, desenvolver a sua fé na companhia daquele homem singular, que era o apóstolo Paulo. E ele foi formado ali junto com Paulo. E Eunice liberou o seu filho
E ela certamente sabia dos perigos das viagens. Ela talvez pensasse que nunca mais iria ver o seu próprio filho. Mas ela liberou o seu filho para poder servir a Deus e servir as igrejas. Ó Senhor Jesus, eu acho isso tão belo, irmãs. Eu acho isso tão precioso. Eu quero dizer para você, irmã, ore pelo seu filho. Para que o seu filho seja um Timóteo. Alguém usado nas mãos de Deus. Uma pessoa boa, uma pessoa pregadora do Evangelho, uma pessoa com coração de aprender, que viva a vida da igreja. Amém, irmãs? Bom, versículo 6. Então, agora, na viagem foi incorporado um jovem chamado Timóteo, 19, 20 anos de idade. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eu, na verdade, estava com um pouco de dúvida sobre falar sobre esse assunto, porque eu estou restrito, meu tempo é um tempo restrito para compartilhar com vocês. E, então veio esse hino, né? O S92. O S92, logo no começo fala, nós que somos guiados pelo Espírito de Deus. Paulo, ele era guiado pelo Espírito de Deus. Ele levava em conta as circunstâncias. Então Paulo, irmãos, ele saiu para revisitar as igrejas. Concluído o trabalho de revisitar as igrejas, Paulo concluiu que eles deveriam abrir novos campos de trabalho. Então Paulo, com Silas e Timóteo, ele decidiu subir mais para o norte, mas derivando mais para leste, para ir para a Ásia. Provavelmente ele queria ir para Éfeso, que era a principal cidade da Ásia. Mas aqui fala, irmãos, o Espírito Santo não permitiu, ou impediu de pregar a palavra na Ásia. Nós não temos as circunstâncias, mas nós sabemos que ele observou a situação, que ele percebeu, através do ambiente e das circunstâncias, que Deus o havia impedido de seguir viagem até a Ásia. O que ele fez? Ele obedeceu. Ele não insistiu. Por quê? Porque ele era alguém guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero falar isso para você, irmão, porque muitas vezes nós vemos na nossa experiência que temos algumas dificuldades de prosseguir naquele desejo do nosso coração, mas nós insistimos. Nós temos um coração, um desejo, pregar a palavra, o caso Paulo, não era algo para si mesmo, mas o Espírito Santo o impediu de seguir para a Ásia. Nós temos um desejo, qualquer que seja ele, de trabalhar, de mudar, de casar, qualquer que seja o desejo do teu coração, que você tenha dentro de você, e às vezes você se prontifica a tornar real, concreto, aquele desejo, aquela intenção do seu coração. Mas as circunstâncias estão claramente mostrando para você não insistir nessa jornada, para você não ir para a sua Ásia, não ir para a sua Ásia, mas você quer ir para a Ásia. Talvez as condições meteorológicas, talvez barreiras no caminho, impediram Paulo de prosseguir a viagem. Paulo viu que não era normal o que estava acontecendo. Ele falou, é o Espírito Santo que não nos deixa prosseguir. Irmãos, não insista quando você estiver vendo que o caminho que você está tomando não é o caminho do Senhor. Não insista neste caminho. Obedeça. Seja guiado pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que guiava Paulo é o mesmo Espírito que guia a nossa vida.
Como diz o começo do hino S92, nós que somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Então Paulo, ele começou então a derivar para o oeste e subir mais para o norte, em direção a Bitínia. Mas aqui fala que, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então, tudo que Paulo sabia até então, era para onde ele não deveria ir. Ele sabia para onde ele não deveria ir. Então, ali, junto com Silas, e junto com Timóteo, e agora em Troade, é agregada à comitiva Lucas, o escritor do livro aqui de Atos. Ali junto, Paulo já não sabia o que fazer. Acho que vou voltar para Antioquia, vou voltar para casa. Já que as portas estão fechadas, é para nós voltarmos para casa. Vou voltar para casa. Tá certo? Mas, irmãos, Deus é maravilhoso, né? Diante de Troade, Troade é um porto, tá certo? É a região da Turquia ali. Diante de Troade havia o mar Egeu. Ele estava encurralado. Ou ele volta para trás para a casa dele, ou o mar está diante dele. Porque do outro lado Deus falou, você não vai por esse caminho. Nesse momento, então, Deus apareceu em uma visão para o nosso querido apóstolo Paulo. E Deus falou com ele por meio de um homem da Macedônia. Vamos ver então aqui? À noite, vamos ver todos juntos, versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, que estava encurralado pelo mar, já não estava encurralado pelo mar Egeu. Ele tinha de atravessar o mar. Porque Deus ampliou o campo de trabalho de Paulo. Ele foi muito abençoado, irmãos. Deus entregou o trabalho dos gentios para Paulo. Paulo era aquele que deveria cuidar do evangelho para os gentios. E agora Deus então abre a possibilidade de Paulo pisar na Europa, para levar a palavra de Deus para o ocidente, irmãos. Isso é maravilhoso, porque essa palavra chegou até nós, irmãos. Ela não ficou no Oriente, ela foi para o Ocidente, e ela nos alcançou, irmãos. Esta é a semente da palavra que nós recebemos. Irmãos, isso é algo marcante, isso é algo maravilhoso, irmãos. E aí, versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente, agora presta atenção nessa palavra procuramos. Primeira pessoa do plural, verbo procurar, procuramos. Por quê? Quem está escrevendo é Lucas. Lucas está junto. Tá certo, irmãos? Então aqui, ó. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E a primeira cidade da Macedônia, a primeira do distrito, que era uma colônia romana, era a cidade de Filipos. 200 quilômetros de travessia para o mar, chegou até Neápolis. Mais 16, 17 quilômetros para chegar em Filipos. 217 quilômetros, demorou dias de viagem. De navio e a pé. Até chegar em Filipos. Quando ele chega em Filipos, irmãos, aqui eu vou ser bem resumido. 2 famílias são salvas. A família de uma mulher chamada Lídia e a família do carcereiro. As famílias, não apenas eles foram salvos, mas eles também foram batizados. Trabalho completo.
Passo completo. Foram salvos, foram batizados. E a situação que aconteceu em Filipos, situação extraordinária, irmãos. Primeiro, irmãos, quando eles estão ali em Filipos, eles saem, aqui fala que eles saem da cidade, mas no grego eles saem do portão da cidade. E logo à frente tinha um rio. E ali parecia ser um lugar de oração. Mas no hebraico, no grego, eles pensavam que era um lugar de oração. Tá certo? Então vamos ver aqui a partir do versículo 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, dentre aquelas mulheres, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, no grego, adoradora de Deus. Muito melhor do que temente a Deus. Temente a Deus é muito bom, mas a palavra aqui no grego é adoradora de Deus. Uma mulher adoradora de Deus. Ó Senhor Jesus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração, nos escutava, porque todos eles falavam. Não só Paulo falava, Lucas falava, Timóteo falava, Silas falava. Mas quando Paulo falou, o Senhor abriu o coração dela. Então aqui fala, né? Todo que nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração. Irmãos, eu espero que aqui nessa manhã, eu não sou Paulo, né, irmãos? Longe de mim. Não é verdade, irmãos? Mas, irmãos, nós estamos aqui para poder falar a palavra de Deus. E nós esperamos que você, irmã querida, tenha o seu coração aberto como o coração de Lídia. Você, irmã que é adoradora. Se Lídia foi ali naquele lugar de oração, é porque ela era uma buscadora. E você, irmão, também, que possa ter o seu coração aberto para ter valido a pena você estar aqui nessa manhã, e você em casa também possa ter o seu coração aberto para ouvir a palavra. Porque quando você ouve a palavra, Deus muda a sua vida. Deus mudou a vida de Lídia. Depois de ser batizada, versículo 15, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Veja, irmãos, a casa de Lídia era uma casa grande, uma casa espaçosa. Por quê? Porque Lídia era uma pessoa que tinha recursos financeiros. Assim como Cloe, em relação à igreja em Corinto, que era uma empreendedora, Lídia era uma comerciante, também uma empreendedora, ganhava dinheiro, porque ela trabalhava com púrpura. Púrpura era uma coisa fashion, né? Que fala isso? É moda, tá certo? Ela tingia os tecidos com púrpura e vendiam para as mulheres. Oh, não tô, aí já sou eu que estou falando, tá? Vendia, tá? Vendia, tá certo? Então, ela ganhou dinheiro com isso. Ela abriu a casa para hospedar 4 homens. A casa era grande, por quê? Porque ela tinha recursos financeiros para hospedá-los e para mantê-los pelo período que ele ficaria naquela casa. Maravilhoso, né, irmãs? Bom, depois, durante os dias da viagem, nós sabemos que Paulo, ele expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora, e isso causou um tumulto grande em Filipos. Paulo acabou sendo preso. E aqui no versículo, Paulo e Silas, aqui no versículo 22 fala: levantou-se multidão unida contra eles, os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu
os pés no tronco, era com toda a segurança, não era como os outros presos, que não precisavam ficar com o pé no tronco. Esse é com toda a segurança. Prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus. Na verdade, irmãos, o que eles cantavam aqui, acho que eram salmos. Salmos. Louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam por volta da meia-noite. E o carcereiro escutava, e a família dele também escutava, porque ele morava ali em lugar anexo à prisão, ao cárcere. Louvavam o Senhor, foram agredidos, foram humilhados, tinham muitos vergões, não murmuraram. O Senhor os havia mandado para Filipos, eles tinham comissão de Deus. De repente, versículo 26, olha o que Deus fez. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmãos, Deus mandou um terremoto, eu não sei qual escala Richter que era, o grau desse terremoto, tá certo? Mas tremeu tudo ali, irmãos. O que aconteceu? Sacudiu os alicerces da prisão. Sacudiu, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? O Senhor queria salvar aquela casa, irmãos. O Senhor permitiu que Paulo fosse preso. O Senhor queria aquela família, irmãos. Naquela mesma hora, como que é? Salvo, né? Responderam-lhe, versículo 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, o que o carcereiro fez? Lhes pôs à mesa. E com todos os seus familiares, manifestava grande alegria, quer dizer, exultavam no grego, exultavam. Era uma alegria sem medida, por terem crido em Deus. Este foi o começo da igreja em Filipos. Amém. Louvado seja o Senhor. Oh, meu Deus. Bom, a ênfase, irmãos, da carta de Paulo aos Filipenses é a experiência de Cristo. Quando Paulo viu que os irmãos estavam sendo assediados pelos judaizantes, quando Paulo ficou sabendo, por meio de Epafrodito, muito provavelmente por meio dele, que fazia a conexão da igreja em Filipos com Paulo, quando ele ficou sabendo disso, irmãos, Paulo não escreveu doutrina, Paulo falou da experiência de Cristo. Efésios, nós temos ali a palavra sobre a igreja, a doutrina da igreja. Em Colossenses, nós temos uma palavra de Cristo, nós temos doutrina ali também. Mas a epístola de Filipenses, que também é uma epístola de prisão, como Efésios e Colossenses, Paulo, ele falou da experiência de Cristo. Para resgatar os irmãos que estavam assediados pelos judaizantes. E também
para poder salvar os irmãos que tinham uma mente forte, uma mentalidade forte, uma opinião forte, que eram incapazes de ser um na igreja em Filipos. Como que ele tratou com essa situação? Experiência de Cristo. Com relação aos judaizantes, Paulo, ele se apresenta, irmãos, como defensor do Evangelho. Então, o versículo 5 do capítulo 1 fala: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. No versículo 7, Paulo continua: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, porque ele estava preso, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. No versículo 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Versículo 16, versículo 15, falando sobre os judaizantes. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes que fazem por inveja, porfia, estes que fazem de boa vontade, quer dizer, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles que fazem por inveja e porfia, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação, mais tribulação que ele já tinha na prisão, na cadeia, na prisão em Roma, as minhas cadeias. Então, ele está defendendo o Evangelho. E depois aqui no versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Evangélica está errado. Está errado, não é evangélica. Isso aí foi alguém que é evangélico, que colocou evangélico aqui, só pode ser. Tá certo, irmão, por favor, né? Vamos voltar aqui para isso aqui. Amém? Porque, na verdade, no grego é fé do Evangelho. Não é evangélica. Porque, irmãos, nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Nós não pertencemos a nenhuma organização cristã que se considera evangélica. Nós somos cristãos. Amém, irmãos? Bom, então aqui, fé do Evangelho, tá? Defesa e confirmação do Evangelho, progresso do Evangelho, cooperação do Evangelho, defesa do Evangelho. Por quê? Por causa do assédio dos judaizantes, que são judeus crentes. Defesa para poder tratar com toda a heresia que essas pessoas estavam promovendo na igreja em Filipos. E confirmação para confirmar o seu evangelho. O evangelho de Paulo, irmãos, é anunciar. Olha, irmãos, atenção nisso. O evangelho que Paulo prega nas 14 epístolas, considerando Hebreus, é para anunciar Cristo e a igreja. É para trazer a revelação sobre o grande mistério, Cristo e a igreja. Era isso que Paulo estava defendendo, o grande mistério, Cristo e a igreja, porque ele anunciava as revelações que ele havia tido a respeito de Cristo e da igreja. Amém, irmãos? Com relação à igreja, irmãos, a igreja é algo muito importante. Nós sabemos que o mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. Mas o grande mistério é Cristo e a igreja. O grande mistério não é somente Cristo entre parênteses, tá, irmãos? Tá? O grande mistério também não é a igreja. O grande mistério é Cristo e a igreja. Paulo, quando escreve ali para os Efésios, ele fala: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo
É 5:25, Efésios 5:25, salvo engano. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou, morreu pela igreja. A igreja é pequena? Ele morreu pela igreja. Amém, irmãos? E depois, no versículo 31 e 32, o que fala no versículo 31 e 32? Vamos pegar aqui, está aqui, eu anotei aqui. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, essa é a defesa que Paulo fazia sobre essa questão diante do seu evangelho, diante dos judaizantes, do problema, do assédio dos judaizantes com relação aos irmãos da igreja de Filipos. Agora, irmãos, com relação à alma dos irmãos da igreja em Filipos. Então, aqui no capítulo 2, como nós lemos, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. A ninguém tenho de igual alma. E o problema dos irmãos da igreja em Filipos era o problema da mente, o problema da alma. Eu vou ler aqui, eu anotei no grego como é essa porção da palavra. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 2. Eu vou ler para os irmãos. Tá? Filipenses 2, eu vou ler a partir do versículo 1, tá? 2:1, tá? Portanto, se alguma exortação em Cristo, se algum consolo de amor, se alguma comunhão do Espírito, se algum entranhável afeto e misericórdias, completai a minha alegria. Presta atenção, completai. Não é que a igreja em Filipos era um problema. Ele já tinha alegria com a igreja em Filipos. Era uma questão de completar a alegria. Completai a minha alegria, que penseis o mesmo, tendo o mesmo amor, unido de alma, uma só coisa em mente. Agora, nada de rivalidade, nem de vanglória, mas mente humilde, considerando uns aos outros superiores a si mesmo, cada um não considerando as coisas de si próprios, mas cada um de vós também as dos outros. Qual que era o problema deles? Problema da alma. Qual que era o problema deles? Problema na mente. Então, no versículo 27 que nós já lemos aqui, no versículo 27 fala assim, na parte final, parte 1:27 de Filipenses, que estáis firmes em um só espírito. O que ele fala depois? Com uma só alma. Lutando juntos pela fé do Evangelho. E aqui, irmãs, já que eu falei de Lídia para vocês estão bastante contentes, vamos pegar aqui o capítulo 4, versículo 2 de Filipenses. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Porque, irmãos, até as irmãs tinham problema. Até as irmãs tinham opinião diferente. Havia dissensão, havia divergência entre as irmãs. Essas eram duas pregadoras. Então, o problema era da dissensão, das divergências que havia entre os irmãos. E a questão deveria ser resolvida por meio da experiência de Cristo. Por isso, Paulo, ele disse aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quer dizer, irmãos, na nossa experiência de Cristo, para que nós possamos ser servirmos juntos na igreja, tendo um só coração, irmãos. Na nossa experiência, nós precisamos buscar ter um Cristo grande. Qual é o tamanho do seu Cristo? Qual é o nível de experiência que você tem de Cristo?
Amém, irmãos? É isso que Paulo quer tocar no coração dos irmãos. Ele está falando de experiência. Ele está falando de experiência. Ter um Cristo engrandecido. Irmãos, nós precisamos expressar a Cristo. Precisamos ter um Cristo engrandecido dentro de nós. Amém, irmãos? A segunda experiência aqui que Paulo passa para os irmãos é, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está então advertindo os irmãos, falando para eles, vocês devem ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 7, parte A. Antes a si mesmo se esvaziou. Versículo 8, parte A. A si mesmo se humilhou. Ele se esvaziou, irmãos. Assumiu a forma de um escravo, tornou-se em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo aqui é o nosso modelo, que nós devemos seguir para que a gente possa ser de igual alma. Eu preciso ser de igual alma com vocês, irmãos. Nós precisamos ser da mesma alma, nós precisamos ser unidos de alma, nós precisamos pensar concordemente, nós precisamos ter a mesma visão, nós precisamos ser o mesmo alvo agora, a mesma meta. Qual que é a mesma meta? Capítulo 3, então primeira experiência de Cristo, Cristo ser grande, Cristo ser engrandecido em nós. Segunda experiência de Cristo, Cristo é o nosso modelo, para nós sermos vazios de nós mesmos, para nós nos humilharmos diante do Senhor. Terceira experiência, capítulo 3, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quer dizer, Cristo deve ser a minha e a sua meta. Considerar tudo como perda. Tudo que aquilo poderia ser lucro deve ser perda, porque se você conservar isso, você vai perder Cristo. Então você deve refugar essas coisas. Se você se exalta, o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua bagagem, considere isso perda, para que você possa ganhar Cristo, ter um Cristo grande. Para isso você precisa se humilhar, para isso você precisa se exaltar. Outro ponto, irmãos, não dá para eu continuar aqui até o versículo 11, que fala da extra-ressurreição de Cristo, dentre os mortos, não dá para falar. Então vamos no capítulo 4, versículo 13, que é a quarta experiência de Cristo. Vamos ver juntos, 4:13? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Tudo posso naquele que me fortalece. A maneira de Paulo levar os irmãos à igreja em Filipos a ser um, não só no espírito como também na alma, é tudo posso naquele, não em mim mesmo, mas naquele que me fortalece. Cristo é meu alvo, Cristo é minha meta, eu quero ganhar Cristo, por isso eu refugo todas as coisas que me levam a perder Cristo. Amém, irmãos? Eu preciso me esvaziar, eu preciso me humilhar, eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Para poder ser um com você. Irmão, não tente ser um com o irmão, com a irmã, por si mesmo. Vai dar problema, vai dar confusão. Aqueles irmãos, aquelas irmãs, tipo, cabeça dura, tá certo? Quando começa a ter algum problema no serviço, resolvem não servir. Não vão embora, não param de reunir, mas apenas frequentam a reunião. Não servem mais, porque é difícil servir com os irmãos. Tem esse tipo de pessoa no nosso meio, que há muito tempo não serve, não se apresenta, não apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem esse tipo de irmã? Tem esse tipo de irmão? Tem.
porque quer impor o seu método, quer impor a sua maneira. Não consegue. Eu me calo, eu me resigno, mas também não sirvo. Vou na reunião. A reunião é boa em Piracicaba. Vou na reunião, mas não serve. Romanos capítulo 12, versículo 2. Estou encerrando. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos ser uma alma transformada, uma alma renovada. Deixe as velharias. Não viva por si mesmo. Não seja uma pessoa ensimesmado, ensimesmada. Desfrute Cristo. Tenha experiência com Cristo. Agora, irmãos, vou fazer a leitura. Filipenses capítulo 2. Já lemos tudo. Eu vou só ler o versículo 19 e 20. Espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, a ninguém tenho de igual alma. Versículo 25, Epafrodito, só leitura. Julguei todavia necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, eu paro por aqui. Agora os irmãos vão compartilhar isso? Amém. Então os irmãos podem vir para os microfones para compartilhar. Estou imitando o Vinícius aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós somos gratos, mas muito gratos ao Senhor, porque nós podemos ouvir uma palavra que nos cura, uma palavra que é medicina, e é aquela questão, né? O remédio às vezes é um pouco amargo, mas cura. Amém. É a palavra que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela vai penetrar o nosso coração, dividindo alma e espírito juntas e medulas. Então, o que nós sentimos essa manhã, nós forados desde o início. Senhor, prepara o nosso coração. Não foi? Senhor, dá-nos um coração adequado, um coração para ouvir a sua palavra. E nós estamos aqui, irmãos. Graças ao Senhor, que o Senhor fala conosco. Amém. A questão da unidade... Falar, eu sou um no espírito não é tão difícil, mas ser um na alma, ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, entre nós, não é tão simples assim. Mas, irmãos, é tudo que eu vi nessa manhã, é uma questão de experiência. Amém. Quanto mais Cristo for engrandecido no nosso ser, mais nós seremos um com os irmãos. Amém. E que o Senhor continue falando conosco, irmãos. Filipenses é um livro de experiência, não é de doutrina, não é de teoria, mas é um livro de experiência. Paulo mostra aqui a pessoa dele, como ele experimentava o Senhor. Ele podia mostrar isso aos irmãos. Então ele tinha uma grande preocupação, é a defesa do Evangelho. Amém. Ele defendia, irmãos,
Cristo e a igreja. Amém. Foi essa visão que ele recebeu e que norteou toda a sua vida. E também deve ser a nossa visão, a nossa prática, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. É fácil servir juntos, sempre, 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 e sempre nós vamos ser um com o outro. Não, a gente tem ideias diferentes, mas neste momento temos que aprender com o Senhor. Ele disse em Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Amém. Irmãos, essa é uma lição que não é fácil aprender, humildade e obediência, mas nós estamos no caminho. Amém. O fato de nós estarmos ouvindo essa palavra é porque Deus nos colocou nesse caminho, e o caminho é o caminho do esvaziamento e da humilhação, para termos uma única alma. Amém. Com os irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Pelo livro de Filipenses. Amém. Louvado seja o Senhor pelo livro de Filipenses, né? Eu quero ter mais e mais experiências de Cristo, irmãos, né? Porque quanto mais experiências nós temos com o Senhor, quanto mais Cristo é tudo na minha vida, menos dificuldades, menos problemas e mais um nós seremos, né? Se todos nós desfrutarmos de Cristo, Cristo for o centro da nossa vida, quanto mais cheio nós tivermos do Senhor, menos problema de alma, né? Quando o Senhor saturar a nossa alma, o problema é quando a nossa alma está cheia de nós mesmos, né? Instigada por Satanás, mas quanto mais o Senhor estiver nos enchendo, mais um nós seremos, né? Então não é uma questão de se esforçar para ser um, mas esforçar para ter o Senhor habitando ricamente em nós, para que a gente possa ser um. E eu amo essa palavra quando fala das irmãs, porque eu vejo quanta importância o Senhor dá para nós, irmãs. O quanto importante nós somos para o Senhor. Quando falava de vó de Sintique, a gente sempre só olha o lado negativo, né? Elas brigavam, elas davam problema, né? Mas aqui fala assim que Paulo pediu para que o irmão auxiliasse elas, porque juntas elas eram importantes. Juntas elas auxiliaram, pois juntas elas se esforçaram comigo no Evangelho. Irmãs, quanto mais juntas nós estivermos, cheios do Senhor, mais nós vamos cooperar com o Evangelho. E Paulo não pediu para que descartasse elas, mas pediu para que ajudasse elas. E eu sinto, irmãs, quanta ajuda nós temos recebido, né, do Senhor, dos irmãos, para que a gente possa ficar firmes do Senhor. E aproveitando esse compartilhar, Senhor, amanhã nós vamos voltar, nos encontrarmos nas nossas entrelaçadas, nossos grupos, né? Que grande oportunidade, irmãs, e juntas nós enchermos o Senhor, para que possamos ser úteis ao Senhor. Também vamos voltar amanhã, abrir a sala Zoom para a leitura bíblica. Já estamos lendo desde o dia 1º, mas amanhã abre a sala Zoom para lermos juntas a Bíblia. Irmãs, vamos juntas lutar pelo Evangelho, sermos umas do Senhor. Aleluia! Amém. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né, irmãos? E eu também encorajo para todos os irmãos lerem a Bíblia em 1 ano. Oh, Senhor Jesus, a palavra vem nos falar que nós temos que ser um no espírito e na alma. Oh, Senhor Jesus, nós queremos estar também sempre, né, como aquele hino, falando, caminho vivo abriu Jesus, rasgou-se o véu. Então aí, ó que paz. Tudo que nós necessitamos é paz no Espírito. Amém. Senhor Jesus, queremos levar sempre a palavra àquelas pessoas que estão necessitando, que não ganharam ainda o Senhor. Então, sempre reforçando isso, o Evangelho, que Paulo sempre nos encoraja. O apóstolo Paulo sempre nos encoraja. Aqui versículo Filipenses 2:8, né? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Na sexta-feira, a palavra veio que nós, por qualquer coisa, nos acomodamos, né? E realmente isso, nós somos acomodados. Estamos querendo caminhar, nós sabemos quem vem nos atrapalhar, né? Que não quer que nós ganhemos do Senhor. Então, que nós possamos ser fortes e ativos, sempre no Senhor, sempre levando a palavra para que mais pessoas possam ganhar o Senhor. Ó Senhor Jesus,
Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu toquei num ponto nessa mensagem, né? Que todos nós temos um jeitão, né? Um jeito de ser, né? E muitas vezes nós vivemos por esse jeitão. E por isso que a gente não consegue ser um. Mas, por outro lado, nós temos uma vida. Que essa vida é a mesma para todos. E aí que está o ponto, né? Por qual vida nós estamos vivendo? Será que é nossa vida da alma, né? Ou é por essa vida que nós recebemos de Deus? Conforme a palavra falou ontem, né? O que nos capacita a amar é a vida que nós temos. Não é o nosso poder, o nosso amor natural que nos capacita a amar, mas é essa vida que nós recebemos. Desse mesmo modo, o que nos capacita a ser um é essa vida. Não é a nossa vida da alma. Ó Senhor Jesus. E vendo ali a experiência da prisão de Paulo, a gente olha e fala, mas por quê, né? Foi preso, estava tudo certo. Ele estava fazendo a coisa certa. Aí no final a gente vê, era o propósito de Deus. Porque Deus queria salvar a família do carcereiro. Como ele conseguiu isso? Através da prisão de Paulo. Através de um sofrimento, né? E Paulo, ele foi forjado, né? Forjar é bater, né? É você prensar algo, né? Na experiência de Paulo, nós vemos que ele foi forjado. Cada situação que ele passava, ele era forjado para quê? Para ele poder, junto com os seus companheiros, né? Ser um. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nas nossas situações, o Senhor está nos forjando. Né? Nas dificuldades de servir com os irmãos, o Senhor está nos forjando. O Senhor está nos purificando. Ó Senhor Jesus, para nós podermos viver por essa vida de Deus. Graças ao Senhor. Eu não sei mexer com isso aqui. Obrigado, irmão. Aleluia. Eu toquei muito na mensagem de ontem, que tem tudo a ver com a de hoje também, embora eu não estava aqui. Mas dentro de nós tem esse amor. Está lá, está vivo. É da vida de Deus, é do nosso novo nascimento. Só que às vezes as coisas da nossa alma, as coisas exteriores, bloqueiam isso, né? E eu toquei no que a Rosângela falou, né, de que os problemas que tinham, o que Paulo queria fazer é resolver, não era para jogar ninguém fora, né? E o que nós vamos fazer para resolver quando nós temos problemas por causa das nossas diferenças, né? Nós não vamos jogar ninguém fora. Nós não vamos deixar o nosso problema ser maior do que Cristo. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos ensina e nos encoraja por meio da sua palavra, dos seus apóstolos, a seguirmos o exemplo do Senhor, e o exemplo do Senhor e o próprio Senhor dentro de nós, na sua palavra e dentro de nós, vai nos dar o caminho para que nós possamos viver e expressar esse Cristo. E essas diferenças, essas coisas que atrapalham, que existem e que atrapalham, graças a Deus, não é para jogar ninguém fora, mas é para sermos corrigidos e consertados nas nossas diferenças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me joga fora. Obrigado aos irmãos, que os irmãos também não vão me jogar fora. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. E obrigado porque nós temos Cristo habitando dentro de nós, temos o seu exemplo no Novo Testamento, temos o ensinamento dos apóstolos, temos a sua pregação, a sua palavra, que nos corrigem e nos fazem sermos conformados a Cristo. Que nós possamos nos esvaziar de tudo aquilo que é diferente de Cristo e aprender de Cristo. E sermos um com os irmãos e que esse amor possa fluir livremente de nós. Amém. Aleluia. Amém, aleluia. A vida de Deus está em nós. Recebemos. Mas, como o irmão falou,
para não bloquear. A nossa alma, ela bloqueia. Ontem foi falado sobre que o Senhor nos tirou da morte para a vida. E Deus é amor. Então, quando você aceita Deus como Ele é, então você vai ter amor para dar. Então, a gente tem que praticar isso. Louvado seja o Senhor pela palavra e pelo mistério também da igreja. Porque se Ele viesse falando, como Ele falou com Paulo, né? Paulo foi para um lado, não é aí que eu quero que você vá. Foi para o outro, não é aí também. Então, quer dizer, então Ele podia parar, né? Tá bloqueado, vou parar. E muitas vezes a gente é meio bloqueado em umas coisas, a gente já desiste da vida da igreja, não quer nem vir mais. Fui bloqueado, o Senhor não quer que eu... Então, quer dizer, o Senhor tem aquele hino, né? Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, aí sim, aí que está o governo. Quando a gente recebe Deus, vamos reinar com Cristo. Então, você já quer sentar no trono. Você chega aqui e você fala, ó Senhor, né? E João junto. Eu estou reinando com Cristo, né? Mas não é. Ele se humilhou, Sim. a si mesmo se humilhou, para aprender a obedecer, porque ele era Deus. Como que ele ia obedecer? E ele se fez homem, ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Somos guiados. Você é guiado? Você que está aí, ó. Você é guiado. Por quem? Nós pelo Espírito e você também. É só invocar o nome do Senhor. Amém. Nós somos guiados pelo Espírito. Abba, Pai! Irmãos, eu estive vendo as mensagens que não vim para cá, tá na reunião, mas falar do amor, né? O Senhor nos deu vida e vida à abundância. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, como experiência. Né, Hamilton? É experiência, né, Hamilton? Contar a experiência. Paulo contou a experiência dele. Irmãos, se você não amar os irmãos, como que você vai reinar? Irmãos, a prática aqui de nós reinar é aqui, é na igreja, é junto com os irmãos. Não é verdade, irmãos? Amém. Eu não é. Se você quer reinar com o Senhor, eu tenho que amar os irmãos. Tem diferença. Eu com a minha esposa tem 50 anos, para mais de metro junto, tem diferença. Mas ela me ama, eu amo ela, nós se arrepende, senta a hora junto, é isso daí, irmãos. A questão é isso daí. Né? Senão você não vai reinar, nem eu vou reinar. Na verdade, se é uma alma, Paulo fala que é uma alma, pelo Evangelho. Né? Pelo Evangelho. Muitas vezes eu estou na rua, falo para alguns irmãos, né, que residem. São irmãos, são batizados, né, no sangue do Cordeiro. Tem que ser um. Tem que amar os irmãos. Tem problema? Tem problema. Muitas vezes eu estou com alguns pastores aí, até lá na política, lá na Câmara, mas ele chega lá e fala, o irmão, o fulano vai orar aqui na Câmara. Vai orar, então vamos orar. Irmão, sou um, não quero nem saber. Eu vou falar do Senhor. É o meu testemunho. Aqui em Piracicaba, a igreja em Piracicaba, eu levo o testemunho da igreja em Piracicaba. Ninguém vai falar nada que, o Benedito, isso, aquilo, porque eu tenho testemunho. Não sou melhor que ninguém. Você tem que ter testemunho da sua palavra. Porque aqui, a igreja em Piracicaba, eu pertenço à igreja em Piracicaba, como pastor. Certo? Então é o seguinte, irmão, se eu não viver bem com vocês, não vai reinar. Certo, Ramiro? Eu amo você, hein, querido? Você dá um chicotinho de vez em quando, mas eu amo você. É assim que tem que ser. Mas aprenda com ele, aprenda com você, com o Cosmo. Cosmo, eu amo você. E sabe o que é amar você? Aqui, irmão. Joelho. Se você tem joelho, problema de joelho, você não joelha. Você joelha principalmente, mas eu gosto de joelhar. Joelho no chão. Paulo fala, Alexandre, fala para mim, vocês que entendem a teóloga na coisa aí, viu? Viu? Não, escuta aqui, Paulo fala que orar sem cessar para os irmãos, né? Irmão, se você orar sem cessar para os irmãos,
Isso daqui vai pegar fogo. O cárcere lá de Felipe, não é só de Felipe que vai estourar. Aqui vai estourar também, irmão. Não vai cair o chão, mas vai estourar em espírito e em verdade. E eu vou parar por aqui, viu, Ramiro? Mas eu volto, hein? Quando estiver vivo fisicamente, eu volto. Irmã, desculpe, tá? Eu vou sair, tá? Mas eu volto, e quando estiver vivo, eu volto. E depois que eu partir com o Senhor, primeiro com vocês, o que seja, eu vou estar lá com os irmãos. Não tenho dúvida disso, não. Amém? Amém, irmãos. Amém. Eu sou irmã de Uberlândia, né? Na igreja de Uberlândia. Mas eu ganho muito com os irmãos aqui também. Assisto pelo YouTube, muito. Quando eu não estou na reunião, eu gosto muito de assistir. E ganho. Louvado seja o Senhor pelas igrejas, em cada cidade. Eu ganhei muito com a palavra de ontem e me lembrei de um versículo que nós lemos no ano passado. Mas fala um pouco do que nós vimos aqui, tá? Deixa eu pôr o óculos que eu não enxergo de perto bem. Em 2 Pedro 1. Eu vou ler até o 8. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé, igual e valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenha-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Amém. Nós falamos muito amor ontem, fraternidade, e me recordei desse versículo que eu ganhei muito ano passado, sobre além da fé que nós já ganhamos em Cristo Jesus, aí tem as virtudes que a gente tem que acrescentar, para que possamos juntos crescer, ampliar o nosso coração, ampliar o nosso amor uns com os outros, ampliar nossa perseverança. Só assim chegaremos juntos com o Senhor. Amado seja o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Senhor Jesus, sermos unidos em alma, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Isso para nós é um encorajamento, irmãos. Não é para a gente ficar olhando o dia de ontem, né? Mas é para aqui para frente. A palavra chegou hoje para nós, é o maná de hoje. É para frente, irmãos. Aí aqui em Ezequiel tem 2 lugares. Como o Senhor insiste que nós sejamos um. Aqui em Ezequiel 11, 19 e 20 diz assim: dar-lhe-eis um só coração. Aqui o dar-lhe-eis está no plural. E um só coração. Antigamente eu pensava que era um coração para cada um. Mas hoje o Senhor me fala que não. É um coração igual, é o mesmo coração para todos nós. Dar-lhe-eis para todos nós, para você, para mim. Um só coração, espírito novo, porei dentro deles, de nós. Tirarei da sua carne o coração de pedra. Irmãos, você quer segurar um coração de pedra aí? Pesado, irmãos. E lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Não vou ler de novo, mas em Ezequiel 36, 26 e 27, repete. Ó Senhor Jesus, hoje a palavra veio como um encorajamento para mim, renovar o meu espírito. Quero esse espírito novo que o Senhor me prometeu, está disponível, sabe, irmãos? E nós temos o ano de 2025, irmãos, sabe, Senhor Jesus, o Senhor quer nos levar lá para o firmamento, onde Ele está, irmãos, nos céus. Senhor, obrigada.
Aleluia, agradecemos ao Senhor. Vamos aos avisos, mas antes de dar aviso, queria... Luciano está aí? Luciano está lá no fundo, também está nos visitando, né, Luciano? Seja bem-vindo. Receba um presente nosso aí, tá? Aí, olha lá. Nossa representante, a Silvana. Deus abençoe você, Luciano. Antes de prosseguir, eu queria saber, tem alguns avisos dos jovens aí? Por favor, rapidamente, aquele poder de síntese. Aí complicou. Amém. Bom, os irmãos estão gostando do bazar? Amém. Eu queria apenas falar sobre a programação de hoje à tarde, rapidamente. Às 13 horas nós teremos jogos bíblicos aqui no salão de reuniões. Os irmãos que querem participar, subam aqui e vamos ter uma maneira interativa e divertida de testar o nosso bom depósito da palavra, não é mesmo? Às 14h30, para todos aqueles que gostam de ping-pong ou mesa, teremos um torneio de tênis de mesa, às 14h30. Às 15h30, o nosso café da tarde e, ao término do café da tarde, o leilão. O leilão, os itens estão aqui dispostos no corredor. Os irmãos ainda podem fazer ali os seus lances. Tem uma descrição ali dos lances iniciais. Aceitamos os lances até às 15 horas. Mas nada impede de, na hora ali da revelação dos lances, os irmãos também, caso alguém queira participar e subir o patamar, também vai ser possível. Amém? Então é isso, irmãos. Teremos ainda uma tarde de comunhão para ficarmos juntos, um ambiente de comunhão e de amor entre os irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Esses jogos bíblicos vão ter premiação também, tá? Medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Não vai ser medalha, não. Vai ser livros, vai ser Bíblia e até uma cesta de chocolate. Senhor Jesus. Eu não vou poder participar porque eu vou ajudar o Davi. Mas os jogos são interessantes, viu, irmãos? Os irmãos conhecem aquele stop? Sim, conhece? Então nós vamos fazer um stop da Bíblia, tá? E para ser bíblico vai ser chamado estase. Alguém entende o que é estase? É stop em grego, né? É pare em grego. Vai ter o revezamento 4x1. Vai ter o jogo Logos Logo. Tudo na palavra, né? E outro jogo vai ser... Esqueci qual que é outro jogo mesmo. Lembrei. É Amnésia. E é dinâmico, viu, irmãos? Então, gostaria de encorajar os irmãos a participarem. Como eu falei, não é nada assim para expor, não conhece a Bíblia, tal, não é para nos ajudar a ter mais interesse pela Bíblia, a conhecer a Bíblia. E quando estamos aí juntos, agora entendi, agora aprendi isso, aprendi aquilo. Então vai ser equipes e também individual, tá bom? Amém, irmãos? Vamos participar? Então, a 1h aqui em cima, né? Acho que só temos agora alguns pedidos de oração. A irmã Zilda pede oração pela sua mãe Sidneia, está internada no hospital regional. Também esses dias nós pedimos oração pela mãe da Sônia, né? A dona Filomena, é isso? Maria? Maria Filomena. Amnésia, vai ser bom esse jogo aí. Bom, dona Maria Filomena, ela está em casa agora, né? Está em casa, mas ainda precisa de oração para que os rins funcionem, né? E também pedimos oração pela nossa irmã Regina, esposa do Luiz Carlos, tá bom? Ela está hospitalizada e a situação é bastante importante, delicada, então nós pedimos a oração, tá bom? Os irmãos orem. Nós podemos orar agora e também orar
no nosso dia a dia, tá bom? Vamos terminar com uma oração, então? Senhor Jesus, entregamos diante de Ti esses pedidos de oração. A dona Sidneia, mãe da Zilda, cuida dela, da sua hospitalização, seja bem tratada, bem cuidada. Senhor, que tenha a atenção dos médicos. Senhor, que ela também tenha experiência com o Senhor. Abençoe a Zilda, a sua família. Nós colocamos diante de Ti. Também a dona Maria Filomena, Senhor, nós apresentamos a mãe da Sônia. Senhor Jesus, cuida para que esse rim funcione. Senhor, a contento, para que ela tenha uma boa vida ainda, Senhor. Nós colocamos diante de Ti todo o cuidado, também toda a família diante do Senhor. Lembra-te também da nossa irmã Regina, que ela continue firme no Senhor, entregando sua vida ao Senhor. Também seja cuidada no hospital, tenha o melhor tratamento. Senhor, cuida, Senhor. Sua situação é delicada, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Nós colocamos em Tuas mãos. Senhor, abençoe Tua igreja, abençoe nosso evento desse dia, que tudo esteja no amor do Senhor, no amor entre os irmãos, possamos desfrutar da convivência, possamos desfrutar de uns com os outros, desse amor que o Senhor colocou em nossos corações. Abençoa, Senhor, cada atividade, cada evento, que tudo seja feito para a glória de Deus. Abençoa a semana dos irmãos, abençoa a leitura da Bíblia, abençoa as comunhões, grupo familiar, companheiros de oração, as entrelaçadas. Abençoe, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoe a Tua igreja. Aleluia! Jesus é o Senhor, irmãos. Amém.